Boa noite, meus irmãos, amados, que bom estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Bom ter você aí conosco e rogamos que Deus nos conceda momentos preciosos aqui juntos. Hoje estamos fazendo a live, transmitindo aqui da igreja, né? Normalmente nós realizamos lá da nossa casa, mas eu espero que nós tenhamos aí momentos muito bons, muito edificantes e muito agradáveis. Enquanto os nossos irmãos vão chegando, o pastor também que está fazendo ali os últimos detalhes, nós vamos cantar. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Quem é amigo de Deus desfruta de uma paz no coração, vive em comunhão, vive passando por problemas, mas desfruta da presença de Deus, dessa amizade tão importante e tão essencial nas nossas vidas. Vamos cantar juntos? Nós cantaremos aqui e você aí da sua casa, de onde você está com a sua família. Não existe nada melhor do que ser amigos de Deus. Vamos lá? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, escutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Só diminuindo o volume aí do tablet. Meus irmãos, nós estamos fazendo hoje, como a Márcia já disse, aqui embaixo, como a Márcia já falou, nós estamos fazendo hoje aqui da igreja essa transmissão
que é o final de um pequeno ciclo, por causa das férias que nós tiramos aí nos últimos 30 dias, né? Mas a partir da semana que vem, se Deus quiser, nosso objetivo, nosso intuito, antes de mais nada, é que os irmãos invistam seu tempo, sua disponibilidade, seus recursos para estarem na reunião de oração terça-feira aqui na igreja. Esta é a intenção do conselho da igreja. Então, como os irmãos vieram aí acostumados a esses estudos transmitidos diretamente aqui da igreja, então nós concluímos que nada nos impediria de fazer isso, de terminar este ciclo aí, não é, mensal de estudos feitos na igreja, transmitidos da igreja. Mas antes de mais nada, eu gostaria, coloquei algumas coisinhas aqui, porque hoje é uma reunião um pouco diferente e eu quero, antes de mais nada, informar, os irmãos já estão sabendo, acho que é primeiramente agradecer quem recebeu a gente lá, né, na nossa viagem lá para Santos. Estivemos tão perto aí da Nair, do João Costa, Maria do Prado, da que está nos Maria acompanhando. do Prado, mas gente, aí vocês vão falar uma coisa que eu tenho que falar aqui, né? A distância é a mesma, né? Mas olha, estivemos perto, mas é aquele negócio, a gente sai de férias, parece que a gente também entra na preguiça, né? A vontade de sair, de ficar andando para lá e para cá, e vai embora, desaparece, porque a gente está muito cansado. Então, de qualquer maneira, eu quero agradecer de coração a família que nos recebeu lá em Santos, do nosso irmão presbítero Fernando Donald, sua esposa Rosane, e também a Fernanda, aí a mãe da Rosane, que é a dona Florizete. A Florizete é viúva de um pastor, o reverendo Floramante, que partiu, se não me engano, há uns 3 anos. 3 anos, exatamente. E dona Florizete está bem, eu agradeço de coração a iniciativa dos irmãos em nos abrirem portas e possibilitarem a nossa ida a Santos, que, diga-se de passagem, está muito quente, está que nem aqui, viu, gente? Está muito quente. Bom, em segundo lugar, eu gostaria de dizer aos irmãos o seguinte, que domingo... O Joel Fernando diz que a casa dele está aberta para o pastor e para a família. Agora só... Muito obrigada, Ô, Joel. Nós somos em 5, tá? A família é grande. Ô, Joel, agora... Certeza que vocês não vão se sentir sozinhos. Agora só nas férias que vem. Se Deus quiser. Bom, julho tá aí, né? Tá chegando aí, pode ser, né? Se prepara, a família é grande. Ó, meus irmãos, eu quero também antecipar o seguinte. Eu falei julho, mas julho não é 30 dias não, hein, gente? Não é não. Ó, deixa eu informar para vocês o seguinte. Domingo, os irmãos aqui da Aliança, principalmente os irmãos aqui da Aliança, domingo nós vamos ter culto, claro que de uma forma mais sintetizada, mais objetiva, sem comprometimento de conteúdo. Nós vamos fazer o culto e depois nós teremos a Assembleia Geral Ordinária. Não é uma assembleia demorada, só que os irmãos precisam chegar antes do culto para assinar a lista de presença. Não podem esquecer, viu? Para que serve essa assembleia? Todo ano a gente tem que fazer. A assembleia serve para eleição de secretário da igreja, é aquele que registra as atas das assembleias ordinárias e extraordinárias da igreja. E também serve para mostrar para a igreja como é que foi o movimento financeiro do ano passado e qual é a projeção para o ano que nós estamos começando, certo?
é muito, mas muito importante que os membros da igreja compareçam. Porque, meus irmãos, nós estamos engajados num trabalho que inclui as finanças da igreja. Então, o envolvimento de vocês é muito importante. Mas lembrem-se, isso vai acontecer depois do culto, tá bom? E eu quero aproveitar também e informar, já foi dito na terça-feira, já foi posto no grupo da igreja hoje, o casamento do nosso irmão Gabriel e da Kiko, que será domingo, não vai ser na igreja. Mas eu estou informando para que a igreja esteja orando pelo casal, tá bom? E aí eu queria deixar a palavra com a minha irmã, com a minha esposa, que é irmã também, né? Eu já fiz algumas gratidões aqui, mas devo ampliar isso aí. Pois é, eu acho que a gente nunca, assim, nesse tempo que nós estamos aqui na Aliança, nós nunca nos ausentamos por tanto tempo, né? Foram 30 dias aí, a saudade é grande, quero dizer que os irmãos fazem muita falta, fizeram muita falta, né? E pudemos acompanhar algumas reuniões e o coração estava aqui, o corpo estava longe, né? Mas o coração bem presente aqui. E eu quero deixar aqui registrada a nossa gratidão aos irmãos aí que bravamente estiveram aí nos substituindo para a honra e para a glória do nosso Deus acima de tudo. E poder, muito bom, é muito gratificante saber que o trabalho não para, né? O reino de Deus, ele é vivo, é uma célula, está em constante desenvolvimento, apesar de não estarmos aqui presentes, mas gratidão mesmo pela vida dos irmãos amados, preciosos, né? Nós vimos o esforço de todos vocês e eu quero agradecer de coração, né? Nosso irmão Estevão, que esteve nos substituindo aí na superintendência na escola dominical. Valeu, Estevão, como diz você, muito obrigada. Nos substituiu assim muito bem, tão bem que eu acho que vou tirar mais umas férias. Brincadeiras à parte, né? Nosso irmão presbítero Garmes também, que esteve na direção no domingo que se passou. Obrigada, que Deus abençoe muito todos vocês, renove suas forças e estamos juntos esse ano, se Deus quiser. E né? O pessoal do departamento de música. O pessoal também do departamento de música, infantil, né? Departamento infantil, ou seja, a igreja não parou, né? O trabalho não parou, os cultos de louvor ao nosso Deus. E eu sou muito grata a Deus pela vida de todos vocês, meus irmãos, todos que estiveram acompanhando também, né? Então, a nossa gratidão, e quero aí dizer a vocês que continuem contando conosco, né? Com a nossa ajuda. Não somos profissionais, somos imperfeitos, mas Deus, Ele conhece aqui a intenção do nosso coração e a gente procura sempre fazer o melhor, promover a honra do nosso Deus, promover a glória, para mostrar esse mundo como é maravilhoso ter Jesus no nosso coração. Então, obrigada a todos. Beijo. Domingo aí a gente vai estar beijando à distância, cada um de vocês, abraçando ainda à distância, cada um de vocês, se o Senhor assim permitir. Eu quero agradecer especificamente os irmãos que me substituíram aí nas ocasiões de estudos, de pregações. Então, a lista é grande, não é? Reverendo Jair, nosso irmão Johannes, né? O nosso irmão presbítero Osmar. Eu falei que a lista é grande, mas e agora? Faltou o nome. É que tinha mais gente. O Estevão, né? Que esteve conduzindo. Sabe o que acontece? Teve mais gente que estava prevista para falar, mas esta tal da Ômicron aí, esse veio para poder pegar muita gente de maneira assim, muito rápida. Inclusive, nosso desejo é até tranquilizar, porque sempre foi esse o nosso interesse, mostrar o seguinte, irmãos, que está difícil e vai continuar difícil durante algum tempo, mas vejam, a variante anterior foi muito letal, ela foi muito pior, né? Levou muita gente, ceifou muitas vidas, e esta, ela embora tenha facilidade de contagiar muito mais rapidamente e muita gente, o tempo de recuperação é menor, daí é uma semana, não é? E ela não é tão letal quanto a Delta. Então,
nós temos que agradecer a Deus, porque podem ser bons sinais. A gente está caminhando aí para uma situação que, pela graça de Deus, há de melhorar. Então, o próprio irmão Osmar ficou aí, contraiu, né, a Covid, Sandra, a nossa irmã Sandra, nós, a família da minha esposa, perdeu lá parentes, mas não necessariamente por causa da Ômicron, não, por causa da Covid, é verdade, mas a questão lá é uma outra situação bem mais complicada. E quando nós estávamos em Santos, ficamos sabendo de outras pessoas que foram levadas, mas por outras razões. Então nosso coração permanece em paz, porque Deus continua dirigindo e controlando todas as coisas. Então eu quero registrar aqui a minha gratidão a vocês, meus irmãos, que têm trabalhado com bastante fervor, disposição e têm procurado entender a necessidade de dar seguimento à obra de Deus. Diferente, a Márcia disse que o reino de Deus é uma célula. Não, eu diria que o reino de Deus, como diz lá em Coríntios, é um organismo, é um corpo. Né? Célula no sentido de vida, né? Então, ele está vivo, é um corpo, é um organismo vivo. Então, tem muitas células, como o nosso organismo. Então, ele se multiplica, e nesse sentido ela tem razão. Ele se multiplica. E graças a Deus pela vida de vocês. Tá bom, gente? Depois que passar aí esse final de semana, nós teremos reunião do conselho aqui na segunda-feira e vamos orar porque a reunião do nosso presbitério se aproxima, mas para o terceiro final de semana de fevereiro, se Deus quiser. Vamos cantar mais um cântico? Vamos lá. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, Ele é a luz do mundo. Tua beleza
para dizer que és meu Deus. És totalmente Amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Deixe-me cumprimentar alguns irmãos aqui que chegaram. Estudo bíblico, a gente não tem o hábito de fazer isso, né, gente? Mas vamos aqui, a Maria Lúcia, mãe do Daniel, lá de Pederneiras, Joel Fernando Brito, Fernando lá de Vitória. Que abriu as Joel. portas dele para a família buscar pé. Ó, Joel e Joel Fernando Brinco, que também sofreu uma perda, né, Joel? Deus abençoe muito sua vida, meu irmão. Fortaleça sua família, viu? A Lilica, que está nos assistindo, Maria do Prado, Presbítero Osmar, Ângela, Lisbeth, que saudade dessa turma toda. Ana Espíndola, o Ronieres e a Luzia, Noel, Elaine Sidoca, Sandra, Gilson Matheus Franco e a sua digníssima Elizabeth. Rose Victor Nair, seu João Costa, estivemos tão perto, hein? Nem para ir comer um peixinho aí, né? A culpa é nossa, eu sei. Ó, Claudemir, Maria de Jesus, Dona Dulce, seu Nilson, Niceia, Presbítero Bill, aí ó. Perdemos aquela A peixada, hein? Olha aí, que beleza. Fica para a próxima. Beth e Dona Alvina, tem mais alguém? E a Dona Zilda, que acabou de chegar. Boa Dona noite. Zilda, muito bem, boa noite. Olha, nós não tivemos no domingo aí o versículo passado para os irmãos decorarem durante a semana. Claro que eu não sou um bom exemplo disso, então não me sigam, certo? Mas a minha esposa, ela é insistente e eu quero que ela continue assim. Reservou um texto para nós anotarmos aí, viu, gente? Vamos lá. Na verdade, eu fiz aí os contatos, né? Liguei lá pro Estevão, falei, Estevão, tinha algum versículo aí engatilhado, eu não ouvi. Acabou passando, ele falou, não, olha, nós não dissemos na escola dominical, mas a sugestão da nossa irmã Ângela, que nós meditássemos no Salmo de Davi, Salmo 40, muito conhecido, sobre a nossa confiança, a nossa esperança, né? O quanto nós precisamos confiar e esperar, descansar nos braços de Deus. E aí ela sugeriu Salmo 40, o versículo 4. Então, quem estiver aí, né, puder colocar nos comentários pra gente, eu creio que isso ajuda. Salmo 40, o versículo 4. Abram suas Bíblias, por favor, e vamos juntos dizer esse versículo. Salmo 40, versículo 4, que diz: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Mais do que feliz é esse homem que não confia aí no seu braço, né, em si mesmo, mas que coloca a sua confiança em Deus, o nosso Senhor. Obrigada aí, Sandra, por colocar pra gente. Muito obrigada. E no domingo, como hoje já é quinta-feira, né? Domingo aí pela escola dominical, voltaremos a esse versículo. Maravilha, gente. É o seguinte, eu estive, antes de nós entrarmos no assunto principal, que hoje vai servir apenas como introdução para outras reflexões que nós faremos na sequência, tá bom? Eu gostaria de que nós cantássemos um hino que está relacionado, que é o hino 176. Ele fala sobre a fidelidade do cristão, viu? Eu voltei com a voz como quem andou torcendo lá na galera lá do Flamengo, uma
voz está deixando meio a desejar hoje. Estivemos bem perto lá do estádio da Vila Belmiro, né? Deveria ser Santos, né? Ó, deixa eu ver se eu tiro um tom fácil aqui. É, porque ele é bem alto. É o hino de número 176, sempre fiéis, sem a ti nós seremos. Fiéis, sem a ti nós seremos, por tua graça, bendito Senhor. Sempre fiéis, nós por ti lutaremos, com teu poder, ó Jesus Salvador. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu, salvação pela cruz. Pôde viver, ó bendito Cordeiro, quem não deseja se te conhecer, quem se de fato é cristão verdadeiro, não estará hoje pronto a sofrer. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu, salvação pela cruz. Ó Salvador, pecadores nós somos, como podemos deixar de cair? Mas se por ti amparados nós somos, sempre fiéis poderemos seguir. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu, salvação pela cruz. Nós te louvamos, pois tu que venceste, sempre em triunfo nos podes levar. A teus fiéis, ó Jesus, prometeste todos os dias com eles estar. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu, salvação pela cruz. Amém. Ó, bom, você deixou cobrir seu rosto? Não, quase bateu no desviando aqui do violão. Bem que podia aproveitar essas horas e foi um acidente. Tira, gente, tem vontade de fazer isso não, que o Senhor tem misericórdia de mim, mas não tem não. Ó, então, como eu dizia para vocês, o meu interesse, meus irmãos, é tratar de um assunto fundamental para todos nós cristãos. Quantos assuntos fundamentais a Bíblia não tem, não é? E um deles, meus irmãos, já mencionei aqui na igreja, tem a ver com a perseverança. Perseverança. Você vai encontrar essa palavra em muitos textos da Bíblia, e na maioria deles vinculada a situações de perseguição, de sofrimento por causa do Evangelho. Então, o que acontece? Eu fui a Mateus 10, versículo 22, na intenção de pegar inicialmente esta palavra, mas não quer dizer que nós vamos ficar só com o versículo 22, não, viu? Mateus 10, versículo 22,
Espera um pouquinho, eu tinha marcado outro texto aqui na minha Bíblia. Mateus 10, 22, diz assim, olha: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, antes de nós prosseguirmos, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado por retornar aqui, obrigado por ter a oportunidade de falar com a igreja, com outros irmãos que também são da igreja, não necessariamente da Aliança aqui em Bauru, mas são da igreja de Cristo, ligados a nós pelo mesmo Espírito. Obrigado. Que o Senhor nos fale ao coração, nos edifique pelo poder que há na Tua santa palavra. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Então, minha gente, é o seguinte, todo cristão, como eu disse anteriormente, sempre precisou, precisa e continuará precisando de perseverança. Mas vejam só, a perseverança está no meio de um processo que obviamente teve o início, tem o seu desdobramento e também terá o seu fim. Por isso, falar da perseverança que Jesus se refere neste texto, capítulo 10, dispensando o contexto, principalmente esse contexto imediato, né, onde Jesus está exortando os apóstolos a que sejam perseverantes, né? Meus irmãos, se nós tirarmos o versículo e trabalharmos como muita gente faz, muito comum, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Descartando o resto, se nós fizermos isso, meus irmãos, nós seremos fatalmente induzidos ao erro. Então eu penso que a perseverança pode não ser o assunto de maior destaque na vida cristã. Não. Porque nós destacamos muitas coisas na vida cristã. Nós falamos da fé, fundamental, né? O apóstolo Paulo diz lá, no finalzinho do capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Então vejam, há muitos valores destacados na Bíblia que precisam estar presentes na vida do cristão. Então está aí a fé, a esperança, o amor. E a perseverança será, como eu disse, citada em várias outras passagens bíblicas. Mas observem aqui por que a perseverança adquire um lugar de proeminência, de importância na vida cristã. O que o final do versículo 10 diz? Em outras passagens vão dizer a mesma coisa. Aquele que perseverar até o fim, e aí? Esse será salvo. Esse será salvo. A perseverança ligada à salvação. Já eu vou dizer alguma coisa que alguns já devem estar pensando, mas espera um pouquinho. Salvação não é por obras. Não é mesmo não. Eu já vou abordar sobre isso aí, tá? Então a pergunta é: quem será salvo? A resposta está no início do versículo, em todo o capítulo, e na verdade em todo o capítulo 10. Versículo 22 diz assim: Jesus dizendo aos discípulos: sereis odiados. Odiados por quê? Por causa do meu nome. E aí na sequência é que Jesus diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Você já imaginou se você chega para a igreja e uma das primeiras coisas que o pastor vira para você e diz assim:
Você se tornando um cristão, seguidor de Cristo, você será odiado. Tem mais coisa aí, nós vamos ver depois, né? Será odiado por causa do meu nome. Imagine um pastorzinho que nem eu, tão pequenininho, tadinho de mim, chegar para você e falar assim: você quer ser mesmo cristão? Então se prepara, porque você poderá ser odiado por ser cristão. Não é por ser uma pessoa de má índole, não. Por ser cristão, pelas suas convicções, pela defesa da fé cristã, por uma postura cristã que vai frontalmente contra, né, um universo de convicções que são réprobas, rejeitáveis diante de Deus, absurdas e que condenam o homem. Então, quando o cristão vai tomar essa postura, eu quero ser um seguidor de Cristo, que é uma resposta ao chamado de Deus, é bom estar preparado, porque ele não está abraçando uma carreira uma carreira profissional qualquer. Ele não está abraçando aqui um curso que ele vai fazer agora e que, se for reprovado no final do ano, daqui a 2 eu faço outra coisa. Não. Jesus está dizendo assim: vocês serão odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, por que eu disse que a perseverança adquire proeminência diante de outros assuntos, outras qualidades que envolvem a vida cristã? Porque a salvação está em xeque, simples assim. Então esse assunto é de vital importância. Em que é que nós temos a perseverança comprometida como crentes? Alguns aplicam a perseverança a algumas áreas que eu enumerei aqui. Você pode acrescentar outras tantas aí, se você quiser. Por exemplo, eu comecei a trabalhar agora, um patrão intragável, colegas de trabalho que me perseguem, não vão com a minha cara. Alguns até dizem porque eu sou mais capacitado do que eles, porque eu fui promovido na frente deles e tal. Ou então, meu patrão está me dispensando porque está querendo enxugar o quadro de funcionários, está difícil, mas eu estou procurando ser perseverante. Nós estamos limitando a perseverança. Não é o que Cristo está dizendo aqui, não é. Mas calma, não se precipite em me condenar ainda não. Calma aí, deixa para condenar depois. Segundo, alguém poderia dizer assim: eu vou, aqui eu inverti, que eu falei do trabalho, eu vou no trabalho da igreja. O trabalho da igreja, tudo dá certo? Não. A gente perde a paciência às vezes, estressa, fica entristecido com algumas ou muitas coisas que se passam na igreja. E aí, alguns dizem assim: não, mas eu não arredo o meu pé da igreja. Estou enfrentando aquele problema, mas eu sou um crente perseverante. Jesus também não está falando desse tipo de perseverança, não. Outro ponto que tem se tornado cada vez mais complicado, né? Os embates conjugais. E alguns podem bater no peito e dizer assim: olha, tá difícil aguentar esse casamento, viu? Mas eu estou sendo perseverante. É uma coisa boa perseverar, regar o casamento, fortalecer os laços matrimoniais, sem dúvida, mas Jesus também não está falando desta perseverança. Sofrer a dor de uma separação, de um divórcio, né?
Saber que é muito importante permanecer firme na fé, mesmo depois que um divórcio se concretizou. E agora? Alguns podem dizer assim: não, mas eu perseverei, né? E eu não arrastei o pé da igreja. Olha só, nós até agora estamos falando de igreja. O que teve problemas no trabalho, teve problemas na própria igreja, teve problemas conjugais, o outro que se separou. E agora vamos progredir para uma situação ainda pior, que tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. Lidar com as nossas doenças, ou lidar com doenças de outras pessoas com quem nós nos importamos. E alguém pode falar assim: eu estou sendo perseverante. Tá certo? Tá errado? Não. Mas ainda não é disso. Por isso que eu falei que é importante pegar o capítulo 10 todo e analisar com muito carinho o que Jesus está abordando aqui. Porque a ênfase está aqui no versículo 22, por causa do meu nome. Por causa do meu nome, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu poderia usar um exemplo simples aqui, como o caso do incrédulo. Não são só os crentes que ficam doentes e morrem, e não são só os crentes que ficam doentes e saram, certo? E quando um ímpio fica doente e sara, ele vai dizer assim: eu fiquei doente e eu perseverei. O que você acha disso, amor? Me ajuda aí, que a garganta... É uma perseverança baseada aí no contexto de vitórias, né? Em cima daquilo que ele almejava. Então, foi o resultado, né? Isso que ele conta, né? Com essa... O versículo 22, na sua opinião, se enquadraria numa situação assim? Aquele que perseverar, a pessoa estava doente, ficou no fundo do poço, quase morreu e saiu com aquela placa enorme dizendo: eu venci a Covid, eu venci, Assim, passar pelos momentos de lutas não é fácil e é humano nosso falar isso, né? Então, graças a Deus eu consegui, perseverei até o final, mas creio que Jesus está indo muito além dessas circunstâncias passageiras, né, efêmeras, momentâneas, circunstanciais, né? Vai muito além do que os olhos podem ver, né, do que as mãos podem tocar. Exatamente, exatamente. Então vejam só, tudo isso que eu mencionei aqui acomete qualquer pessoa. É comum, né? Qualquer um. Aí, inclusive a igreja, né? Porque nem todo mundo que está na igreja é salvo, a gente sabe disso, né? Tem o nome no rol de membros da igreja, mas não quer dizer necessariamente que foi convertido. E aí pode ser um problema na vida das pessoas, pode ser um problema na própria vida e um problema na vida das pessoas. Aí ela vai ser, esse tipo de pessoa poderá ser usada para testar a perseverança dos outros, pelo menos em termos de igreja. Mas mesmo assim, como minha esposa acabou de dizer, o que Cristo está dizendo vai muito além. Bom, nós poderíamos, além de tantos infortúnios e outros, né, permanecer firmes na fé. O pior momento é quando a morte bate a nossa porta. Aí sim, perdemos alguém. Você conhece algum crente que entrou em depressão porque perdeu alguém? Eu conheço vários. Conhece? Crentes. Eles não estão conseguindo perseverar na fé. Isso é o caso, né? Quando eu, na partida do meu pai, não entrei numa depressão profunda, mas tive um momento um vale sombrio aí na minha vida que eu precisei, inclusive, de uma ajuda médica. Né? Quem de nós, quem está do outro lado aí, não passou por um embate tão duro como esse? Agora, meus irmãos, há realmente a necessidade de o crente buscar, embora Jesus não esteja falando desta perseverança aqui,
a necessidade de que todo cristão busque a perseverança na fé e na firmeza em Cristo, mesmo quando perde alguém muito amado. Claro, porque existe um tempo para tudo, não é isso que Salomão diz? Eclesiastes 3:10, não é? Eclesiastes 3:10 diz: há tempo para todas as coisas. Você pode abrir lá e ver, amor, por favor? Salmos, Provérbios, Eclesiastes de Salomão. Texto que eu falo muito lá em casa, inclusive para as meninas, começando por elas. A gente que vive no mundo mediatista e que quer tudo para ontem. Eclesiastes, capítulo 3, versículo... na verdade não é o 10. Ah não, começa lá no primeiro. Começa no Primeiro versículo, gente, desculpa aí, porque... Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. É, tempo que a gente está vivendo. Não tem nada a ver com a Covid aqui não, hein? Salomão não está pensando nisso não, mas serve, tá bom, serve. Tempo de afastar-se, de abraçar. E tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Muito bem, muito bem. Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Então, não há tempo para o luto. Se uma pessoa viver o resto da vida dela de luto, depressiva, não foi apenas o amado ou a amada que morreu, ela morreu também. Se ela não souber enfrentar e perseverar firme, não é? Confiante que vai superar a dor, vai ficar lá lembrança, tristeza, claro, nós somos humanos, Deus nos fez assim, mas essa perseverança, olha, gente, eu não cheguei naquela de que Jesus está tratando ainda. Jesus está dizendo: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Versículo 22. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus não mencionou aqui a perda de um irmão, de um filho, de um cônjuge, de um pai. Não, não. Agora, eu não estou dizendo, e eu quero deixar isso muito claro, que se você aí me questionou, ficou preocupado, né? E pode até ter me condenado, eu não sei, vai saber, né? Ó, eu não estou dizendo que nada disso é importante. Do que? Perseverar no meio de um contexto de trabalho difícil, perseverar num divórcio, no meio de um divórcio, no meio de um relacionamento conjugal complicado, perseverar num relacionamento de igreja onde as coisas podem também não estarem sendo bem encaminhadas, tropeçar aqui e ali, mas perseverar. Eu não estou dizendo que nada disso é importante, ao contrário, tudo isso é importante. O que eu estou afirmando aqui é que a perseverança adquire o seu maior e mais importante significado quando ela envolve o que está dito no final do versículo. O que está dito no final do versículo? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se você perseverar firme até o fim no emprego, isso vai te conferir a entrada nos céus? O final é a entrada nos céus? Não é. Se você perseverar firme, né, diante de uma separação que foi inevitável, etc e tal, chegar e dizer assim: eu venci, apesar de ter sido abandonado, eu venci, isso é credencial para a entrada nos céus? Não é. Se durante um casamento conturbado, né, e você se sente machucado, ofendido, inocente,
dizer assim, eu perseverei, isso é credencial para entrar no céu? Não é, não é. A salvação não depende dos fatores externos que eu enumerei, não depende. Nós falhamos, meus irmãos, no desempenho do nosso trabalho no reino de Deus inúmeras vezes. Para pensar, quantas vezes nós falhamos? E aí eu ponho aqui entre parênteses que nós precisamos aprender e crescer com esses nossos erros. Segundo, é comum ficar desanimado diante de situações de desemprego. Claro que é. Falta de provisão para nós mesmos e para nossa família, mas isso também não nos condena. Se alguém ficar desanimado por um tempo, está desempregado, está faltando coisa em casa, não está tendo recurso para poder resolver certas coisas, claro que isso é normal, mas ele não deve perder a sua confiança em Deus. Dificuldades conjugais e divórcios não colocam ninguém na porta de entrada da condenação eterna. Isso deve ficar muito claro. Ninguém deve pensar assim, gente, agora, infelizmente, fatalmente houve um divórcio. Deus não concorda, Deus não aprova, obviamente é pecado o divórcio, mas aconteceu. E agora? Quer dizer que você está no precipício, na ponta do precipício da condenação eterna? Não, a Bíblia não diz isto. Há muitas passagens que tratam o assunto e é óbvio, meu propósito aqui não é tratar disso nesse momento, não é? Mas aconteceu, é buscar a Deus, é pedir a Deus misericórdia para seguir em frente, porque até onde nós compreendemos e aprendemos da Escritura, o único pecado que não aceita, não cabe, não é? Que não se enquadra no perdão, é o que a Bíblia chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus vai falar disso no contexto do capítulo 10, né? Porque se eles o chamaram de Beelzebu, o maioral dos demônios, como é que eles chamariam aqueles a quem Jesus enviaria? Imaginem, essa blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo, ao inimigo, as ações de Deus. Negar que Cristo é o Filho de Deus e a única possibilidade humana de entrar no reino dos céus. Negar o seu sacrifício vicário na cruz. Negar que somente Ele pode nos purificar e nos lavar de todo o pecado. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Não tem como. É como se você estivesse diante de uma porta única, num quarto fechado, e você negasse a vida inteira que aquilo é uma porta. Como você vai sair então? Não sai. Está preso para o resto da vida. Por quê? Porque você não confia que aquela é a porta, a única que pode te tirar daquela prisão. Negar, blasfemar contra o Espírito Santo, negar isto. Eu nego que Cristo seja o caminho, a verdade e a vida. Isso é uma opinião de um grupo religioso que o mundo tem, e tem tantas. Então, não tenho muito o que dizer a respeito disso, porque quem vai julgar no final toda essa gente que abraça uma gama de religiões, de outros pensamentos, de outras convicções filosóficas que são inclusive contra Deus, quem vai julgar é o próprio Deus, e aí não tem mais como voltar atrás, não é? Que nem Esaú que lá atrás achou que aquela questão de direito de primogenitura não tinha tanto valor, cedeu à fome em troca de um prato de lentilhas, vendeu aquilo que havia de mais importante na herança que o pai Jacó lhe deixaria. E aí, quando ele veio procurar arrependimento, com lágrimas,
Está lembrado, irmão, que o texto diz lá? Ele não achou lugar para arrependimento. Imagino eu, irmãos, o dia que todos estiverem diante de Deus, e aí, não foi bem assim que eu imaginei. Vai ser tarde, não vai dar para fazer coisa nenhuma. Bom, as doenças enfraquecem o corpo, é verdade, entristecem a alma, é verdade, mas isso também não é sinônimo de condenação, não é. Então, por essa razão, é fundamental que nós analisemos a questão da perseverança dentro do contexto desta missão aqui, capítulo 10, que Jesus deu aos discípulos. Ele disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, repito, a salvação está em foco. Eu preciso me aprofundar sobre o que Jesus está ordenando os discípulos a perseverar, porque a salvação está em foco. Então eu devo continuar perseverando no meio das minhas lutas? Claro, mas nada disso terá qualquer valor se eu não estiver perseverando naquilo que é de caráter infinitamente maior. Quando Jesus fala por causa do meu nome, tem tudo a ver com a sua mensagem, com a sua missão, com a sua vida, com a sua pessoa. Nome, pessoa, o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Tudo. Então o mundo não quer isto, o mundo quer libertinagem, o mundo quer, em nome da liberdade, se distanciar de Deus e viver como lhe apraz. Jesus está dizendo, então eles vão odiar você, porque você diz, eu não quero viver. Há uma parte de mim que às vezes clama por fazer o que a maioria faz, mas há uma outra que diz, não faça. Procure a Deus, conheça a vontade de Deus, ande nos caminhos do Senhor, e aí sim, isto é perseverar até o fim, e aí essa perseverança culminará naturalmente na salvação. Mas antes de nós prosseguirmos com esta abordagem, eu sugiro até que todos nós, você e eu, minha esposa, nos debrucemos sobre o capítulo 10 de Mateus, porque vai ser a única maneira de nós termos muito mais facilidade de falarmos sobre perseverança. Então é desta maneira que eu termino a nossa introdução ao assunto de hoje, que será continuado em outras ocasiões. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Dá tempo de cantar uma última música, vamos lá. Pensei na segunda parte daquele cântico, só quero ser o que Cristo quiser, cada hora do meu viver. Quando nós andamos, de acordo com aquilo que Jesus espera de nós, nós demonstramos essa perseverança, essa perseverança aí que vem do Senhor. Só quero ser o que Cristo quiser, cada hora do meu viver. Sua vontade quero
Muito bom, muito bom. Agora nós vamos orar. Eu vou pedir a Márcia que faça essa oração. E hoje, diferente dos nossos estudos, eu vou aqui me despedir da turma que a minha esposa registrou aqui, tá bom? A presença do estudo de hoje. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esses momentos aqui na tua casa. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de ouvir a tua palavra nessa noite. Obrigada porque o Senhor sempre tem algo novo a acrescentar às nossas vidas. Muito obrigada. Nos ajude, Senhor, a sermos servos fiéis, Pai amado, perseverantes. Não importam as circunstâncias, mas que a nossa esperança não esteja, Senhor, fundamentada nas coisas que esse mundo, ó Deus, que existem nele, até mesmo as vitórias nas lutas, ó Pai, as enfermidades, os vales escuros que a gente atravessa e que o Senhor nos ajuda a atravessar, mas que esse não seja o motivo real da nossa perseverança, mas nos ajude a olhar para o Senhor, como diz na tua palavra, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Renova sempre dentro dos nossos corações essa perseverança. Não nos deixe desanimar, não, jamais, ó Deus, que continuemos firmes para a honra e glória do Senhor. Obrigada por todos que estiveram acompanhando conosco. Que o Senhor complete em cada coração a tua palavra, começando pelos nossos, ó Deus. Nos ajude, nós somos imperfeitos e precisamos e carecemos do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, neste final de semana que se inicia. Abençoe cada família, ó Pai, e nos dê a graça de estarmos juntos, Senhor, no próximo domingo, juntos aqui com os nossos irmãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Então aí eu me despeço, meus irmãos, de todos vocês, começando pela Maria Lúcia. Maria Lúcia que tem sido muito fiel suas participações, Joel Fernando, porque eu tenho grande respeito, admiração, consideração, ali Clelica, quem eu amo demais, Maria do Prado, presbítero Maria Ângela, Lisbeth, a Ana Espíndola, essa Ana Espíndola deve ser esposa do Johannes, não é? Rony, Luzia, Noel, Elaine, Sidoca, Sandra, Gilson também, que me dá muita saudade, e a Elizabeth, a Rose, Vitor, Nair, seu João Costa, quem sabe Júlio, né? Como é o nome do irmão lá que ofereceu? A casa Foi o lá? Joel Fernando, Joel lá em Fernando, Vitória. Claudemir, a Maria de Jesus, Dona Dulce, seu Nilson. O Nilson, pode cobrar dele, hein? Eu estou dependendo dele para ir na sua casa, hein, seu Nilson? Dona Dulce, Nicéia, presbítero Bill, Bete, Dona Alvina, Dona Zilda, Rejane, Celso Couto, Maria Xavier, presbítero Garmes e Lídia, presbítero Elias Feitosa, Renildo, primo da minha digníssima esposa, Pedro Henrique, Cátia Félix lá de Tiagudos, Cassiane Cruz, Marta e Joel, esse casal não conheço não, amor, Ismael Félix, deve ser parente da Cátia Félix. O Ismael. O Ismael. Ô Ismael, perdão. Eunice Teodoro. Deus abençoe Rosângela Cardoso, Vanessa Teles, Miriam, Reverendo Jair, a quem eu já agradeci lá no início, viu? Pela sua ajuda aqui, meu irmão. Presbítero Dioclésio, Laurivete, João Carlos, Andréia, Cristina e Andréia e o Reverendo Marcos lá de Marília. Deus abençoe vocês, e a Anaí disse que a casa dela está lá aberta também, está aí para Oba! Se tiver calor, pode pôr um ar-condicionado aí, porque a coisa tá feia, viu? Gente, Deus abençoe vocês. Domingo, às 9 da manhã, estaremos aqui e vamos ver se a gente continua com este assunto da perseverança, se Deus quiser. Até breve. A minha esposa vai lá gentilmente desconectar-nos, mas só na internet, porque o coração fica ligadinho aí, tá bom? Até breve, gente.